essa noite com reverência, gratidão e humildade. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos para meditar na Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração e nos conduza à verdade. Que este estudo não seja apenas um ritual religioso, Senhor, mas transforma as nossas vidas. Ensina-nos a ouvir com atenção, a aprender com mansidão e praticar com fidelidade aquilo que o Senhor tem nos revelado. Afasta, Pai, toda distração, todo orgulho, Senhor, que cria resistência, e que a Tua palavra nessa noite nos corrija, nos console, nos fortaleça e nos direcione ao caminho que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos tentar concluir. A gente vai tentar concluir a exposição da parábola das duas casas. Os irmãos perceberam, eu ainda não melhorei. Na verdade, eu piorei de ontem para hoje. Mas Deus está no controle de tudo. Mateus 7. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto não os ensinava como os fariseus, como os escribas, mas como tendo autoridade. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa parábola. Na verdade, a gente já começou. A gente parou, se eu não me engano, no ponto 4 da apostila que eu disponibilizei para vocês. Eu vou tentar disponibilizar de novo. Se vocês quiserem seguir. Amém? Amém. Eu queria começar, na verdade, traçando alguns paralelos bíblicos importantes em relação a essa parábola. O primeiro deles está em 1 Coríntios 3,11. Mostrando qual é o fundamento que Jesus se refere aqui. E o fundamento que Jesus se refere é ele mesmo. 1 Coríntios 3,11. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está falando justamente das divisões das igrejas. É importante que a gente entenda, que o fundamento é Cristo, que ninguém pode colocar outro fundamento. Porque a semelhança do que aconteceu em Coríntios, nós vivemos numa geração de um movimento evangélico extremamente dividido. E quando, na verdade, a única divisão que existe são aqueles que estão obedecendo e os que não estão. Mas diante dos que não estão obedecendo, existe uma multiforme, uma multidão de
comportamentos diferentes, né? E que acaba trazendo confusão às pessoas de fora. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é que existem duas formas de se viver uma vida cristã. Então, você pode viver uma vida cristã madura, construindo, né, casa com os elementos corretos, ou você pode viver uma vida cristã imatura, infantil, como infelizmente é a maior parte dos evangélicos, desconfiando da sua própria salvação o tempo todo, questionando se estão salvos ou não, vivendo, né, uma espécie de tô quente, tô frio, e é exatamente o que o apóstolo Paulo fala aqui. Mas mesmo assim, diante desse cenário nada agradável, ninguém pode pôr outro fundamento. Então não é nenhuma instituição religiosa, não é nenhum grupo de pessoas, nem muito menos uma única pessoa que vai conseguir, né, fundamentar a nossa fé, somente Cristo. Ainda sobre esse mesmo assunto, Efésios 2:20. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então veja que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui na carta aos Efésios, não que os apóstolos, a doutrina dos apóstolos seja o fundamento em si mesmo. Na verdade, a doutrina dos apóstolos é a doutrina que Cristo passou para os apóstolos. Mas a ideia do apóstolo Paulo, que deve ser uma ideia que a gente também deve ter, é que existe o fundamento que é Cristo, existem os apóstolos, e toda a igreja é como uma espécie de construção. Cada pessoa já cumpriu o seu papel. Agora essa construção está a cargo da nossa geração. E a gente tem que assumir esse tipo de responsabilidade. Como é uma modalidade, né, nos Jogos Olímpicos, corrida de revezamento, onde um corredor tem que passar o bastão para outro corredor que vai fazer o percurso, vai passar para outro, onde são 4 corredores. E aí você imagina que quando chega na parte do terceiro corredor, do quarto corredor, ele simplesmente para de correr. Mas por que você parou de correr? Não me deu vontade de correr, sabe? Não sei, quem sabe em outro momento. E a gente tem vivido algo tão estranho quanto. Então nós sabemos o que temos que fazer, temos os exemplos dos nossos irmãos do passado, temos a Bíblia nos ensinando, né, que tipo de vida o Senhor Jesus preparou para nós, mas parece que existe um grupo de cristãos que simplesmente não quer correr a corrida, pelo menos não por agora, né? Não, quem sabe no futuro eu vou ser um cristão genuíno, quem sabe no futuro eu vou ter uma presença mais assídua na igreja, quem sabe no futuro eu vou... Mas essas pessoas, elas enganam-se a si mesmas em alguns aspectos. Por exemplo, em relação ao futuro. O futuro é incerto. O futuro, ninguém sabe se a gente vai ter um futuro ou não. Pelo menos não aqui, né? E, em segundo lugar, essa ideia, né, de que muitas vezes você é salvo agindo dessa forma, quando na verdade a Bíblia vai dizer que esse tipo de vida não corresponde à vida de um eleito, né? Continuando ainda em relação
a rocha, no Salmo 18, versículo 2, temos agora o próprio Deus como a nossa rocha. Livro de Salmos. Salmos é Antigo Testamento, viu, irmão? Salmos 18, 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Veja como Davi via o Senhor na vida dele. Ainda, falando acerca dessa parábola, Lucas 11, 28. Lucas já fica no Novo Testamento, viu, irmãos? Lucas 11, 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam e obedecem. E o contexto aqui é muito interessante. Versículo 23, olha o que diz Jesus: quem não é comigo é contra mim. Percebeu? Não tem neutralidade, irmãos. Não tem assim, não, acho Jesus um cara legal. Não, eu até concordo com alguns ensinos de Jesus, mas em relação à igreja, me sinto muito à vontade nesse ambiente de igreja, assim, não. Jesus é claro nesse sentido: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, ele está falando que não está trabalhando na obra que eu propus, isso é ajuntar. A cena aqui é uma cena de colheita, você está colhendo grãos e você ajunta esses grãos em um respectivo lugar. Quem comigo não ajunta, espalha. Então você já percebeu que tem um monte de gente que está atrapalhando na igreja, né? É por essas falas que as pessoas dizem que eu expulso as pessoas da igreja. Eu não me lembro de ter expulsado ninguém, vocês lembram? Não. Também não. Mas esse tipo de fala não é minha, é de Cristo. Quem comigo não ajunta, espalha. Ainda, no versículo 24, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Você imagina essa cena? Essa é a cena de grande parte dos evangélicos, irmãos. Entram na igreja, tem algum tipo de experiência espiritual, aquela pessoa que de repente fazia algumas coisas e porque teve essa experiência religiosa deixa de fazer. Então, eu mentia muito, agora eu só minto um pouquinho. Eu passava os outros para trás, hoje eu diminuí, né? Então, eu xingava, não xingo mais, eu fazia. Sim, e aí? Você é a habitação do Espírito Santo ou não? Essa é a questão aqui que Jesus trata. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas palavras, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Parece que essa pessoa tinha uma vertente católica, né? Então, uma espécie de adoração mariana aqui. E Jesus parece que não concorda com isso, né? Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as praticam e as guardam. Então é exatamente esse o cenário da casa. O que é que Jesus diz? A casa que é construída sobre a rocha são aqueles que ouvem e praticam e obedecem. E a gente viu, né? Nós vimos nos últimos encontros justamente um resumo desse pensamento de Jesus, que é o Sermão do Monte, né? Um resumo da doutrina de Jesus, como alguns teólogos colocam o Sermão do Monte como sendo assim. Ainda em versículos
que nos conectam com essa parábola, temos Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago 1, 25. Meu intuito em passear por esses textos é mostrar para você como a Bíblia ela está sempre conectada. Então, nenhuma passagem é de particular interpretação. Nenhuma passagem diz respeito somente àquela parte que está inserida. Todas as passagens bíblicas estão conectadas com textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Olha a importância, a minha tradução aqui, eu creio que é um pouco diferente da maioria, não sendo um ouvinte esquecediço. Então, uma pessoa que ouve e já se esquece, nem lembra mais. Por exemplo, qual foi o que a gente pregou ontem? Ontem? Hã? Por quê, irmão? Rapaz! Pode ser atravessar o peito do pastor, uma lança. Ele falou do Sermão do Monte, irmão. Estava concluindo a exposição do Sermão do Monte, capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 1,7. Deixa eu respirar um pouco. Depois você não sabe por que eu fico doente. Pedro, e olha que eu dou agora escrito, né? E fica gravado no Facebook e no YouTube. Rapaz, olha, não sei não, irmão, mas quando a gente chegar naquele dia lá, não vai ter desculpa certa. Fica imaginando o anjo do Senhor dizendo: rapaz, vocês tinham Facebook, vocês tinham gravado no YouTube, ainda botei o coitado para fazer o negócio lá em PDF, e vocês estão dizendo que agora, que não sabia? Meu amigo, nosso negócio está ficando estreito, mais do que já era. 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Olha como a gente se engana, a gente acha que o ouro vale alguma coisa, né? Pastor, se você acha que não vale, pode me dar, viu? Não, mas é comparado com a fé, irmão. Sabe, as dádivas espirituais, elas são muito mais valorosas. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então, mostrando como o ouro é purificado pelo fogo. E se acha que em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, qual é a finalidade da nossa fé? A salvação das nossas almas, como o próprio Paulo já havia escrito na carta aos Efésios, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, qual a fé nos leva nesse processo de salvação, do princípio ao fim, né? Agora eu vou voltar com vocês ao nosso texto base, que é Mateus 7, a partir do versículo 24. E eu queria trazer aqui para vocês, isso está no estudo também, o contraste, né? São 10 contrastes entre as duas casas. E aí eu queria que você fizesse uma espécie, né, de quadro comparativo, e no topo do quadro comparativo você vai botar o seu nome. E eu quero que você veja com sinceridade que tipo de casa você se assemelharia em cada característica dessa aqui, tá certo? No final, aquele que tiver média inferior a 10 perdeu. Mas pastor, média inferior a 10, mas são 10 contrastes. Pois é, a média é essa, irmão. E se eu ficar com média 9, pastor,
Mas tem que se arrepender do ponto que você falhou, né? Primeira, isso está na apostila que eu disponibilizei para vocês, que eu já coloquei inclusive no WhatsApp da comunidade agora há pouco. Primeira característica é o ponto 6, para facilitar. A casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e pratica. Então, por exemplo, eu gosto sempre de começar pelo mais fácil, amém? Quem aqui amou o inimigo hoje? Alguém fez alguma coisa muito ruim para você ultimamente? Não? Então a vida de vocês está maravilhosa, irmão. Porque não passa um turno sem eu passar por isso, né? Então, e aí, como é que você está em relação a essa pessoa? Orando? Pensou inclusive em dar uma pamonha de presente? Um milhinho assado? Mas tem que ser aquela pessoa que está te prejudicando muito. Aquela pessoa, né, que pegou seu salário e disse que não vai devolver. Aleluia! Né? Aquela pessoa que todo dia obriga o cachorro a fazer as fezes assim na frente da sua porta. Às vezes o cachorro nem quer, mas ela obriga. Então você vai fazer aqui, ó, né? Orai pelos vossos inimigos. Então você ouve essa palavra e você põe em prática, ou você fica, Senhor, ajuda. Não, pedir ajuda ao Senhor é ótimo, desde que a gente esteja se esforçando para isso. É como você está orando para Deus enviar chuva, né? Você é agricultor, você ora para Deus enviar chuva, mas você plantou? Porque se você não plantou, ele enviar chuva ou não? Ah não, mas já que ele vai enviar chuva, porque ele não bota uns anjos para plantar minhas sementes? E eu fico aqui de boa, só glorificando a ele. A maioria dos evangélicos não vai fazer nada, irmão. As pessoas não estão querendo vir para a igreja. Frequentar os cultos, irmãos, é um privilégio indescritível. Vocês sabem de lugares que as pessoas caminham quilômetros para uma reunião parecida com essa. As pessoas não estão frequentando as reuniões. Então, ouvir a palavra e praticá-la. E a casa sobre a areia? Agora esse contraponto. É aquele que ouve a palavra, mas não muda a vida. Então aqui você é que parte? Você está em que parte aqui do quadro comparativo? Você é aquele que ouve e pratica? Ou você é aquele que ouve e acha o máximo, aí sai, se emociona, pode até chorar, viu? Mas está mudando a vida? Tem que ter mudança de vida, irmão. Ah, pastor, mas está tão difícil. Pô, mas a gente não falou que o caminho era apertado? Ninguém te iludiu. É como hoje em dia as pessoas querem perder peso sem esforço. Hoje mesmo eu levei minha filha, né, para a academia. Ah, meu pai, que coisa difícil. E isso é porque quer ter corpo de modelo. Você quer comer o que agora, minha filha? Um docinho. Eu falei, não é possível. Ah, que coisa difícil. Não, você quer o que da vida? Porque quando você tem claro o propósito, o esforço ele se torna mais suportável. A grande questão é que a maioria das pessoas está nesse processo tão danoso do auto-engano. Você acha que você pode ser um cristão medíocre e está indo para o céu? Quem foi que te iludiu? A gente acabou de ler aqui um texto que diz: quem comigo não ajunta, espalha, quem não é comigo está contra mim. Então, não tem essa zona do meio não tem essa zona tranquila não. Ah, parece que não precisa se esforçar. Eu acho interessante que assim, as pessoas que normalmente me conhecem, elas dizem que eu sou muito radical, que eu sou muito extremista. Normalmente eu aprendi a ser mais assim quando eu comecei a estudar a Bíblia. Eu aprendi que com Jesus não tem negócio de meio termo não, ou é ou não é. É como eu estava em uma das primeiras corridas que eu fiz, dessas corridas eu não estou fazendo mais,
pessoa chegou e disse, não, quando você não estiver aguentando, você dá uma andada. Eu falei, não, quando eu desmaiar, eu paro. Então, você tem que ter isso em mente, irmão. Quando é que você vai parar? Você não aguenta mais. Quando é que você não aguenta mais? Quando você desmaiar. Vocês sabem até, inclusive, que no passado, né, que eu fui internado, é que minha cabeça não funciona. Eu estava correndo, desmaiei, acordei no hospital. Olha que legal. Se eu tivesse acordado no céu, era melhor ainda. Mas acordei no hospital com um negócio do soro aqui, né? Que desidratou muito. Então a gente precisa internalizar que sem esforço não existe fé, não existe cristianismo. Ah, pastor, a gente está num feriadão, só se for para você. Você está de feriadão? A gente está no feriadão e eu ainda estou aqui na igreja. Porque você queria estar onde? No forró de quem? Essa qualidade é crente. Aí eu abri mão de estar no forró de não sei quem, para estar aqui na igreja hoje. Eu ainda estou ouvindo essas coisas do pastor, ele veio me elogiar. Ouve a palavra, não muda. Ouve essa doutrina. Quando ouve Spurgeon. Rapaz, Spurgeon é Spurgeon. É verdade, irmão. Você vai ouvir Spurgeon para quê? Para passar a sua condenação ser pior ainda. Então, cuidado, porque é isso. O primeiro ponto é esse, do quadro comparativo. Como é que está a nota de vocês? Já subiu um degrau ou desceu? Né? Segundo contraste entre as duas casas. A primeira, ela está fundamentada em Cristo. Por que a gente vai conseguir fazer determinadas coisas que a maioria não consegue? Porque não é a gente, irmão, é Cristo. Sei vocês, eu já acordo pedindo socorro, porque eu não consigo nem levantar sem sentir dor. Aí durante o dia, a dor vai virando, né? E de noite parece que dói mais. É até bem-aventurança, né? Porque a gente fica em casa. Então, você está fundamentado em Cristo, essa é a sua dependência. Ah, não tenho condição de pagar isso. Que legal. Apresente para Cristo. Normalmente a gente só apresenta a Cristo quando o negócio pega, né? Enquanto a gente ainda, por exemplo, comprar uma pipoca. Não, comprar pipoca eu tenho dinheiro, irmão. Mas me respeite, R$5 é possível, né? Pois eu nem isso tenho, irmão. Deve comprar uma pipoca, assim, e aí a pipoca? Vai ou não vai? Né? A orientação às vezes é faz em casa que é mais barato. Você já experimentou, vocês que vão para estádio de futebol? Você já viu quanto é pipoca no estádio de futebol? Misericórdia, né? Você já viu quanto é pipoca no cinema? Ainda bem que eu faço jejum intermitente, irmão. Nada de comida em lugar nenhum. Economia. Então, a casa é fundamentada em Cristo. E por mais assim que a gente diga, fundamentado em Cristo, assim é fácil, não é mais difícil. Nós somos, eu já falei isso inúmeras vezes, mas não vai ser demais esse alerta. Nós somos ensinados desde pequenininho a sermos independentes, como se independência fosse uma virtude. No cristianismo, independência não é virtude. Independência é sinal de condenação. Na fé cristã, nós somos chamados a depender de Jesus para tudo. Questionar a Ele em relação às coisas aparentemente mais inofensivas, porque elas só são aparentemente mais inofensivas. Vocês sabem quando as cobras mais venenosas do mundo é a coral? E ela é pequenininha, essa cobra coral. E tem outra coisa. Tem uma coral que não tem veneno. Porque o veneno parece que não mata. Né? Aqui chama de coral verdadeiro, coral falso. Aí diz que você olha para o focinho dela, a cobra não tem focinho, né? Aquele negócio que ela é, sei lá o que a cobra tem aqui, né? Meu irmão, nem com binóculo. A bichinha já é pequena, eu ainda vou identificar. Quando eu estou olhando para ver se é venenosa ou não, ela já me mordeu. E se for venenosa? Eita, já foi. Então, para que você vai brincar com isso, irmão? Eu sei que essa comparação é esdrúxula, mas é uma comparação de muitos cristãos, né? Assim, talvez eu esteja salvo. Aí assim, se eu morrer, estou no céu, talvez. Você tem noção disso? Se
você não estiver salvo, se você estiver enganado em relação a isso, você tem noção do que é a eternidade inteira num lugar que os demônios estremecem da possibilidade de serem lançados lá. Os demônios não querem ir para esse lugar. E você fica assim, não, sabe, não estou tão seguro se eu estou indo para lá ou não. Você percebe. Por que eu estou contando isso? Porque quando você entende a sua necessidade absurda de Cristo, você não larga dele em hora nenhuma. É igual a Jacó, não vai para o Jaboque, não sai daqui. Quando o Senhor me abençoar, não sai daqui, não largo. Pode botar as duas pernas aqui para eu ficar manco, eu vou ficar aqui, não sai daqui não. O Senhor é o meu único refúgio, o Senhor é a minha única esperança. Então isso é ser totalmente dependente de Cristo. Sabe, a gente não tem nenhum tipo de área na nossa vida que a gente não precise questionar Cristo antes. Eu devo fazer isso ou não? Você já perguntou a Jesus? É a Ele que você tem que perguntar. Isso é ser totalmente dependente. E a casa sobre areia é aquela que está fundamentada na sua autossuficiência. É a maioria dos cristãos hoje. A pergunta não é, será que Cristo deixa eu fazer isso? A pergunta é, será que eu tenho condição de fazer? E condição normalmente é dinheiro. Então, por que a pessoa não vai comer naquele restaurante? Ah, porque aquele restaurante é caro, eu estou sem dinheiro para comprar comida ali. Mas se tivesse, ia nem perguntava. Por que eu não vou vestir esse tipo de roupa? Porque esse tipo de roupa é caro. Mas se você tivesse condição de comprar, poxa, comprava a loja inteira. Essa é a qualidade de crente de hoje. E esse emprego, você vai? Não vou não, porque paga pouco. E se ele pagasse muito, você ia? Ah, claro que eu ia. Um emprego que trabalha pouco e ganha muito. Sim, mas não é Cristo que tem que te dar o direcionamento? Então você vê que por mais que as pessoas se digam, né, dependentes de Jesus, a maioria das escolhas, e foi o que a gente falou no domingo aqui, é baseado na autossuficiência de cada um. Estou precisando. Sim, se você está precisando, Jesus. Ele é o socorro bem presente. Então, esse é o grande perigo, irmãos. As pessoas são cada vez mais autossuficientes. E elas se enganam dizendo que não são. Eu estou fazendo isso porque eu preciso. Alguém botou arma na sua cabeça? Não, pastor, mas se eu não fizer isso, eu não tenho como pagar a conta. Sim, e Jesus, de novo, está onde? Então, é isso que Jesus está falando em relação às duas casas, irmãos. Porque falar que é totalmente dependente, sabe? Que mais de ti. Olha, quando eu ouço essas músicas, eu me emociono também, irmão. Já disse, sou mais emotivo que qualquer um aqui. Né? Ainda mais se for o irmão Paulinho cantando. E se ele cantar de olho fechado, aí eu me emociono mais ainda, aí já é em transe espiritual. Então ele cantando, mais de ti, menos de mim. Mas assim, a gente sabe que é tudo focatrua. Que negócio de mais de Jesus e menos de você? Você imagina se Jesus chega hoje e diz assim, não, irmão, esse mês de junho, nada de milho para ninguém. Foi em agosto, vocês comem milho. Senhor, mas junho é que eu venho comer milho. Por quê? Por causa das festas juninas, Senhor. Sim, e aí? É igual as pessoas que na Páscoa ficam com desejo de comer chocolate. Por que não comer chocolate agora? Por que você tem vontade de comer chocolate em abril? Coisa do mundo. Então, comer chocolate não é pecado, não, dependendo da quantidade. E segundo alguns estudiosos, chocolate é fruta. Não vem do cacau? Cacau é fruta, né? Então, o problema não é isso. Milho, então, será que tem problema com milho? Não, milho é uma refeição super saudável, irmão. Mas por que você só tem vontade de comer milho nessa época do ano?
Por que só come pamonha nessa época do ano? Por que só come determinadas comidas nessa época do ano? Tradição. Está vendo? E a tradição vai levar você para onde? Para o mesmo lugar que o mundo vai. Então, o cristão, ele não segue a direção do mundo. Muitas vezes a gente vai abrir mão de coisas que não são lícitas. Por quê? Para a gente demonstrar que nós somos diferentes. Isso é alguém que não é autossuficiente. Eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que glorifica o meu Senhor. Ele é a razão do meu ser. Eu não me importo com a tradição, eu me importo com o que Jesus pensa de mim. Então eu particularmente não ligo, porque as pessoas me chamam de quadrado. Eu não acho que eu sou quadrado, acho que eu sou mais redondo até. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é isso. Autossuficiência, irmãos, é sinal de condenação. Jesus disse que só vai entrar no reino dos céus quem for como uma criança. E ele está falando de quê? Dependência. Ele não está falando de infantilidade. Pelo contrário, imaturidade é sinal de rejeição também. Continuando, né, eu vejo como isso está alegrando vocês, esse quadro comparativo. Eu sei que vocês agora já ganharam 2 pontos. Aleluia! Está todo mundo, né? Já no positivo. Terceiro, para você aumentar ainda mais o seu score. A casa sobre a rocha, ela valoriza a profundidade. Como assim, pastor? Você não se satisfaz com a fé superficial. Então, eu não me satisfaço com a experiência espiritual de outras pessoas. Eu me amarro em ler. Acho o máximo. Os irmãos sabem como eu gosto de história da igreja. Então, eu gosto de ver, né, de ler os cristãos, as experiências que os cristãos tiveram antes de mim. Mas eu quero ter a minha experiência espiritual. Eu quero que Jesus fale comigo. Eu quero entrar no meu quarto em secreto e ter plena convicção que eu estou diante de Deus ali. Então, isso é profundidade. Eu quero ler um texto bíblico e saber o que está escrito. Eu quero entender o que é que Deus deixou para mim. Porque tudo que está escrito para a nossa edificação. Mas a maioria das vezes as pessoas se contentam com uma fé superficial. A maioria das vezes as pessoas se contentam em apenas descrever a fé de outros, descrever experiências de outros. Não, cada um de nós tem que ter a sua própria experiência com Deus. Cada um de nós tem que ter a sua própria, né, evidência de fé na sua vida. O oposto, né, em relação à casa sobre a rocha, falando da casa sobre a areia, nesse quadro comparativo, a maioria das pessoas prefere algo rápido e que fique apenas na aparência, na superficialidade. Então, por exemplo, o culto tem que ser rápido. Culto no formato que a gente tem aqui, particularmente, eu nunca vi em nenhuma outra igreja. Pode ser até que exista, mas eu ainda não vi, né? Igrejas até que tem uma doutrina aprofundada, mas assim, você não vê uma exposição bíblica passar de 50 minutos, 1 hora, de forma comum não. O normal é 50 minutos, 1 hora, e já é uma exceção, porque o mais normal é 30 minutos, porque senão fada. Eu fico imaginando, não é possível que esse pessoal não caia a ficha. Você vai para a escola, irmão. Você chega na escola às 7 horas da manhã, sai 12:30, 5 horas da aula, 5 horas, recebendo assunto, de segunda a sexta, algumas pessoas de segunda a sábado. E aí a gente acha que 30 minutos de exposição da palavra vai dar um tipo de profundidade para a gente. E fora que é isso, as pessoas ainda acham ruim quando o culto demora. Fica com um cara desse tamanho pro pastor. Parece que ele não sabe que a gente tem mais o que fazer. Marquei uma festa junina hoje, porque é tradição. Inclusive já comprei meus fogos. Está atrapalhando toda a programação esse homem. As pessoas
querem algo rápido, né? Algo que fique só na aparência, algo que seja só para dizer que eu sou crente, né? Com carteirinha de estudante. Você tem a carteirinha de estudante, aí você aprendeu o que esse ano? Nada. Mas a carteira de estudante me ajuda a pagar meia, entrada no cinema, né? Então, assim, é massa. Mas você é estudante? Não sei dizer, né? Cuidado com uma fé de aparência. Essa foi a reprovação de Jesus em relação aos fariseus. Olha que os fariseus se esforçavam na aparência. Eles se esforçavam para parecer crentes. Mas Jesus ainda assim diz que eles eram sepulcros caiados. Vocês são lindos por fora, mas por dentro vocês ainda estão mortos, espiritualmente falando. Então eu já vi que vocês estão com 3 pontos agora, está todo mundo só subindo, né, aquele sinalzinho de sobe. Aleluia! Então vou começar a dificultar agora. Agora vai começar a ficar difícil, tá bom? Porque até agora estava fácil, não foi, irmão? Então todo mundo só acertando. Afinal, a média de vocês tem que bater 10, tá bom? Se for 9,9, a gente aproxima. Tá certo? Quarta característica, né? Quarto contraste, por assim dizer, entre as duas casas é a casa sobre a rocha, ela suporta o custo da obediência. Porque obedecer, irmãos, é igual a qualquer coisa na nossa vida. Por mais que você goste de fazer alguma coisa, tem dias que você vai fazer aquilo sem vontade nenhuma. Por exemplo, eu vejo na face de vocês que vocês amam o trabalho de vocês. Amém? Ai, gente, a gente tem que se esforçar para ser pastor daqui. É uma luta. Então vocês amam o trabalho de vocês. Mas tem dia que vocês vão pro trabalho de vocês mesmo sem querer. Amém? Amém. Mas é todo dia. Mas imagine que você, sabe, você gosta de jogar bola. Ou você gosta de fazer, ouvir música, tipo de frequentar uma praia, não sei, você gosta de fazer uma coisa. Não é o tempo todo que você gosta daquilo, irmão. Por exemplo, eu sei que tem gente que gosta de feijão aqui. Nossa. Mas você já imaginou se você tivesse que comer feijão em todas as refeições? E somente feijão? Sem mais nada. E aí, farofa também não pode. Arroz também não. É só feijão. Você vai morrer de fome? Nunca. Feijão é super nutritivo. Mas vai chegar um momento que você vai olhar para o feijão e vai dizer, né? Eu e você e eu, né? Então, tem horas que a gente vai fazer determinadas coisas porque a gente tem que fazer, irmão. Isso vai crescer. Quem é que faz o que quer? Criança. Adulto faz o que precisa, que tem que ser feito. Com raras, assim, eu sei que vocês são diferentes. Eu não sou assim. Eu não sou muito da limpeza e da organização, não, irmão. Não estou dizendo que eu sou sujo. Viu? Mas assim, eu não sou muito de ficar limpando, arrumando armário. Eu acho assim, se eu conseguir achar, tá arrumado. Então eu jogo minha blusa lá, fica tudo lá. Você consegue encontrar? Eu consigo, me dá agonia quando arrumo. Porque aí às vezes fica difícil de achar, né? Mas a gente tem que limpar, mas não estou com vontade de limpar banheiro hoje, mas tem que limpar, irmão. Se não limpar banheiro, né? Passar uns dias sem limpar banheiro, começa a dar problema. Sempre a mesma coisa, você tem que lavar os pratos que você está comendo comida. Já imaginou uma semana sem lavar prato? Ou você é dono, né, de uma loja de pratos e talheres, ou vai faltar comida, vai faltar prato para você botar comida. Então a gente tem que fazer as coisas porque tem que fazer. E se a gente sentir prazer fazendo as coisas, melhor ainda. Você imagina você lavar os pratos ouvindo um louvor de irmão Paulo? Parece que você está lavando prato, né? Você pega uma bucha novinha, daquelas que não machucam a mão, já pega um daqueles sabonetes, né? Que faz, daquele sabonete mais cheiroso,
Aí você já lavou. Mas mesmo que você não esteja nessa condição para lavar prato, tem que lavar, irmão. Então, essa responsabilidade, é isso que é o custo da obediência. Você sabe que tem que fazer essas coisas. Tomara que você consiga fazer essas coisas se divertindo com elas. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mas ainda que você tiver borocochô, tem que fazer borocochô, meu amigo. Porque senão o borocochô só aumenta. Se você fizer as coisas, mesmo borocochô, o borocochô diminui. Porque a obediência produz em si mesma alegria. A obediência cristã, a obediência a Cristo, produz uma sensação de prazer. Você pode não sentir no primeiro momento, mas concluindo, tenho certeza que você vai experimentar dessa alegria. Mas muitas vezes a gente desiste antes. Por quê? Não estou com vontade de fazer isso agora. Não tem nada de vontade. Mais uma vez, quem tem vontade é crianças. Não, irmão, tem que fazer. Isso é responsabilidade, isso é casa sobre a rocha. E qual é o oposto disso? São as pessoas que buscam conveniência. Não assim, quando eu estou com vontade de lavar prato, eu lavo o prato. Quando eu estou, sabe, de séculos em séculos, é tipo, né, esses fenômenos da lua, né? Lua de não sei o que, é de 100 em 100 anos, é mais ou menos assim. Então, quando eu tenho, sabe, pastor, eu como salada, quando eu tenho vontade. Quando é que você tem vontade de comer salada? A última vez eu tinha 5 anos de idade. Então são pessoas que buscam fazer as coisas apenas quando é conveniente. Quando é que você vai para a igreja? Quando der. Então nem vem, irmão. Fica onde você está. Porque você está perdendo tempo, você sabe, né? Eu acho massa. Outro dia eu peguei eu acho que é brincadeira. Acho que era, como eu disse, era uma trollagem. Mas tinha um áudio de um personal falando com a aluna: não quero mais seu dinheiro. Não quero, mas não precisa me pagar a partir de hoje, porque todos os meus alunos têm resultado. Do pior, aí o personal dizendo: eu tenho uma aluna aqui de 80 anos de idade, que já tem 3 meses aqui comigo, melhorou isso, melhorou aquilo, melhorou isso. Você está há 1 ano comigo, e você não melhorou nada, você só piora. Você é uma propaganda negativa na minha profissão. Então, a partir de hoje, não precisa me pagar mais. Não quero mais você de aluno. Você já imaginou se ouvir isso do próprio Jesus? É isso, eu estou pagando, você está pagando o quê? Porque aqui ninguém está recebendo nada. Eu particularmente não estou recebendo nada. Então, cuidado quando você busca uma religião de conveniência. A rejeição de Cristo vai vir. Cristo não aceita essas pessoas que se relacionam com ele com conveniência. Olha a radicalidade de Jesus. Senhor, quero te seguir. Senhor, eu sei que te seguir é difícil. Estou afim. Mas, deixa eu avisar o pessoal lá de casa. Foi o que Jesus disse, irmão. Jesus disse: vai lá, avisa de boa, quando for, amanhã você me encontra lá em Nazaré. Foi assim que Jesus disse? Não, quem olha para trás não está apto. Não pode me seguir. Você começou a me seguir, não olhe para trás, olhe para mim. Precisa de alguma coisa, fale comigo. É o que a gente falou. Você é dependente de Cristo a partir do momento que você começa a segui-lo. Maravilha, aleluia. Então, essa é a radicalidade. Por isso que se você busca uma religião de conveniência, você nunca vai encontrar isso no cristianismo bíblico, irmão. Se você está achando que o cristianismo bíblico é conveniente, então você não conheceu ele. E são essa multidão de evangélicos que está no banco das igrejas se enganando. Porque Jesus já rejeitou. Você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Senão, não está apto.
Então, é isso que a gente vê a casa sobre a areia. As pessoas fazem quando é conveniente fazer. Quando dá, sabe quando flui? Eu acho tão interessante. Olha, depois que eu comecei a ser evangélico, tudo flui na minha vida. Eu digo, esse daí entrou na porta larga. Não foi na estreita, não. Porque depois que eu me vi evangélico, tudo embarreirou na minha vida. Não fluiu nada, meu filho. Eu já disse para você, até o ovo é difícil fritar. Cozinhar, então, você sabe, quando eu cozinho eu tenho que comer com a casca. Porque não dá para quebrar. Senão eu quebro o ovo, fica só a gema. Então tudo é difícil para o cristão. Tudo. Né? E é difícil por causa da gente. Às vezes a gente, o mundo está tão complicado hoje. É mesmo. E você está como? Ô fofo de Jeová. Quando você está em Cristo, irmão, não tem mundo certo. A gente sabe, os 3 principais inimigos são Satanás, o mundo, mas o maior de todos é a nossa carne. Sabe, o maior de todos os inimigos que você tem, que eu tenho, é a nossa carne. É verdade. Toda vez que a gente quer fazer uma coisa para Deus, a carne se vergonha, você sabe, né? Às vezes ela nem fala, não faça não, ela diz o quê? Daqui a pouco. Quem você acha que criou o celular, o modo soneca? Foi o espírito ou a carne? A carne, meu amigo. Quando é espiritual, não tem modo soneca, não. Acordar às 5 horas, você acorda que horas? 10 para 5. Quando o celular toca, você já acordou, você vai tchac, desliga. Já acordou antes. Você celular para me acordar, rapaz? Eu sempre tenho que acordar. É 5 horas, eu acordo 10 para 5. Mas então, o senhor tomou o que hoje? Ainda nada, vou tomar remédio quando sair daqui. Eu não estou muito legal, né? Mas, então já está todo mundo com 4 pontos, né? Amém? Oi, irmão, pare com isso. Vocês têm que me estimular o amor às boas obras. Vocês não estão cumprindo a parte de vocês. Isso é um compromisso ó, das 2 partes. Qual é o 5º ponto? Aqui não, aqui todo mundo vai tirar 10. Aleluia! A casa que é construída sobre a rocha, ela permanece firme nas provações. Né? Sopraram os ventos, caiu tempestade, caiu água, e a casa ficou o quê? Parecendo vocês. Na balada. O pastor está se matando para ensinar e vocês na balada. Zero emoção. Né? Então permanecer firme nas provações. Né? Meu irmão, olha, a gente está aguentando ver o amendoim. É a tradição, pastor, comer amendoim. Firme nas provações, irmão. Você disse que não vai fazer isso, não vou fazer isso. Você disse, não vou mentir mais. Não, mas essa mentira é pro bem. Que mentira pro bem, depois? Que cão é esse que está dizendo para você que tem mentira pro bem? Você disse que ia ser uma pessoa menos avarenta. Porque você já se convenceu que não dá para ser totalmente, né, sem avareza. Está repreendido, irmão. Você disse que, sabe, que ia pensar menos mal dos outros. Gente, rapaz, que é isso? Não, só pensa coisa boa. Amém, irmãos? Então as provações vão vir. Vão vir, irmãos. Pessoas que não gostam da gente. Eu sei que vocês são super legais. Pessoa para não gostar de vocês tem que se esforçar. Né? Amém? Aleluia? Mas pode ser que alguém, né, um surto de loucura, não goste de você. E aí, você vai ter que amar essa pessoa. Tem que perdoar. Tem que tratar bem. Amém? Jesus. Imagine que você ainda tem cabelo. E a pessoa faz um corte errado no seu cabelo. Normalmente quem sofre mais com isso são as mulheres, né? Porque homem, se o corte de cabelo der errado, é só rapar, meu filho. Faz o nariz errado. Outro dia eu fui cortar, fui no CAC. Na época que tinha o CAC.
Eu pedi para uma pessoa cortar. O camarada olhou de lá. Pastor, fizeram um negócio aqui na sua cabeça. Meu irmão, cresce. Agora que eu estou indo cortar em barbearia, mas antes eu pedia para a Lele cortar, só que a bicha ficava assim, ó, se tremendo. Eu vou errar. E ela fez um negocinho na cabeça assim, né? O meu pai ficou tão feio. Eu falei, não, minha filha, mas eu sei que o papai sabe o que você fez por amor, né? É só passar zero, irmão, ficar tudo em casa. Qualquer dificuldade de falar com o Paulinho, ele dá passa navalha. Agora, se você tiver uma pele sensível como a minha, é 3 meses para recuperar. Não nasce cabelo. Talvez nunca mais. Então, permaneça firme nas provações, irmãos. E a provação é isso. A provação é quando começa a acontecer coisas que a gente não quer que aconteça. Por exemplo, quem é que gosta de ficar sem dinheiro aqui? Alguém? Então quer dizer que vocês têm dinheiro, né? Porque para eu ficar sem dinheiro eu preciso arranjar primeiro. Aí quando eu arranjar eu vou ficar sem. Mas ainda não cheguei nessa fase. Mas você gosta de fase de escassez? Né? Não, tem época que até a água é difícil de achar. No máximo a torneiral, orando assim a Deus para não dar lombriga, para não dar velho. Obediência, irmão. Ser obediente vai exigir de você essa firmeza. Porque você dizer que você... Sabe a pessoa... Olha, irmão, é sério. Isso é uma coisa que me incomoda. Quando a pessoa diz que está se esforçando para frequentar os cultos. É como uma pessoa que fez o Enem e diz assim, mas eu estou me esforçando para frequentar a faculdade. Então se inscreveu para quê? Tem curso que tem concorrência, então saia, se está ruim para você. Saia, dê lugar para quem quer. Dê lugar para alguém que vai achar o máximo, está na cadeira que você está dizendo que é difícil sentar. Você acha que não tem cristãos no mundo que gostariam de ouvir o que você está ouvindo hoje, não? Você acha que está sobrando professores bíblicos? Então permaneça firme nas provações. Essa é a casa na rocha. Porque as provações elas vão vir. Vai ter dia que a última coisa que você quer é ir numa igreja. É o dia que você mais precisa. Glória a Deus. Vai ter dia que a última coisa que você quer é que o irmão mande uma mensagem bíblica para você, mas é nesse dia que você mais precisa. Amém. E nem crente você está se sentindo. E a casa sobre a areia? Ela desmorona quando surge qualquer crise. É como o segundo tipo de solo. A semente nasce até com alegria, mas vem qualquer dificuldade. A, B, C, D, E. Né? E o que, meu filho? O que foi? Pastor, está tão difícil ser crente. E aí você olha assim, meu amigo, tem uma cicatriz. Não tomou uma pedrada por amor a Cristo. Está fazendo todas as refeições. Está dormindo no colchão, tá bom. Rapaz, está usando roupa que cabe. Porque você sabe que quando a gente engorda, a roupa, você não pode comprar outra, meu amigo. Engordou, aí agora é o quê? É usar as roupas assim, ó. Pastor, realmente está na moda, assim, uma roupa mais apertada, né? Não, meu amigo, é falta de opção mesmo. É que eu ganhei peso, não tenho condição de comprar outra roupa. Tive que usar essa aqui, então assim, né? Ore por mim, porque quando eu perdi o peso, a roupa voltou normal. Profético. Então, você não desmorona, irmãos. Até porque, como prudente, você se prepara para a batalha. Quando você acorda, não é que a gente acorda de manhã imaginando, hoje vai ser o pior dia da minha vida. Não. Você não precisa ser espartano aqui. Mas você tem que saber que hoje vai ser um dia difícil. Mas glória a Deus, Jesus vai estar comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Olha, antes de ser crente, eu já contei isso para os irmãos. Eu adorava aquele filme 300 de Esparta. Ainda gosto. Mas depois que eu vi os 300 de Gideão, que nada.
são muito mais dos 300 da Bíblia. Nos 300 da Bíblia ninguém morreu. Nos 300 de espada todo mundo morreu. Ó, que bobagem. E os 300 da Bíblia não tiveram nem que pegar na espada. Foi um negócio de gritar, cântaro, tocha, e os outros inimigos é que se mataram. E ainda saíram correndo. Eu falei, rapaz, esse negócio de Bíblia é bom demais. Isso logo no princípio da minha conversão. Eu vi logo essa história de Gideão que me deu uma empolgação. Eu falei, tá vendo, Leão Midas teve que morrer. Gideão não. A gente da Bíblia é melhor. Amém, Senhor. Então, as crises, elas só são crises porque elas nos pegam despreparados. Por exemplo, irmãos, você acha que você é saudável mentalmente? Quem foi que te iludiu? Eu garanto, meu irmão, no dia que você for no psiquiatra, tem pelo menos umas 3 enfermidades mentais aí, cada um de nós. Graças a Deus. Né? E por que eu estou dizendo isso? Quando você sabe que você tem um problema, irmão, toma um remédio, sabe o que tem que fazer? Ótimo. Tem pessoas aí que têm enfermidades e as pessoas vivem mais do que quem não tem enfermidade. Fulano tem problema no coração, problema grave no coração, vai ver, viveu até 100 anos. O outro fulano não tinha problema do coração, não foi a 60. Então, quando você sabe que você está lidando, ou que você está, que você está próximo, por assim dizer, de coisas que podem acontecer de forma negativa, você se prepare. Então, ali não é crise pega você, como foi o caso das virgens nécias. Ali é crise, porque azeite está faltando, sim, divide o seu comigo, não posso, se eu dividir com você, vai faltar para você e para mim, é melhor vocês irem comprar o azeite de vocês. Aí elas vão comprar o azeite delas, e quando voltam, a porta está fechada. Então, se prepare, não espere, não deixe que o dia mal te pegue sobre aviso. Então, todo dia você se prepara. Por exemplo, irmãos, como eu disse para vocês, todo dia eu acordo imaginando que vai ser o pior dia da minha vida. Não é porque eu sou pessimista, não. Aí não é o pior dia da minha vida. Olha que coisa boa. Vai chegando 6 da tarde aqui, eu já vou ficando feliz. Eu sei que ainda tem coisas para enfrentar. Mas você fala assim, não foi tão ruim. Agora você acorda de manhã, imaginando que o mundo é cor de rosa. Imaginando que os serafins vão tocar harpa para você. E quando você passar por dificuldade, uma classe angelical vai te levantar nas dificuldades. E que você vai comer todas as comidas que o seu paladar desejar e não vai engordar. Aí, meu amigo, é a sua decepção. O Senhor Jesus não nos enganou, não nos permitiu criar falsas expectativas. No mundo, fique deprimido? Não tenha bom ânimo. Estou com vocês, vamos lá. Como diria alguém assim muito inteligente, é nós. Então não tenha receio, irmão, de ser crente. Agora seja alguém preparado. Seja alguém que sabe que você que está enfrentando situações difíceis, mas você está preparado para isso mais do que o Espírito que está em você, mais poderoso do que o Espírito que age pelo mundo. Então, todo mundo nota 5 até agora? Jesus. Aleluia. Misericórdia. A casa sobre a rocha, outra comparação, possui uma fé viva. O que é uma fé viva, irmãos? É assim, se você andando, a fé vai logo ali. Não, a fé viva é dentro de você. É uma fé que você vê na sua própria vida. Vocês podem falar dessa fé mais do que ninguém, porque a gente estudou aqui Hebreus 11. Pela fé, então a fé de Moisés fez ele fazer o que fez. A fé de Josué fez ele fazer o que fez. A sua fé tem que ser viva nesse sentido. Você tem que dizer como um cristão do passado, eu não sou
Se não me engano, foi de Newton. Eu não sou o que eu deveria ser. Estou em transformação. Mas graças à graça de Deus, nem de perto eu sou quem um dia eu já fui. Amém. Então, isso é a fé viva. É a fé que é transformadora. Glória a Deus. Na vida de quem? Na sua. E essa fé viva, irmãos, ela é contagiante. Eu gosto sempre de um exemplo que a gente estudou aqui recentemente também, que é a história de Davi. O mesmo grupo de pessoas estavam morrendo de medo dos filisteus. Então, o mesmo grupo, eram os mesmos soldados. Então via Golias, ficava desafiando o povo. Quem era o líder deles? Quem era o líder deles, irmão? Saul. E Saul era o quê? Covarde. Só tinha tamanho. Mas quando viu o gigante filisteu, ficou com medo. Não foi não. Ainda, para aumentar a covardia, ofereceu uma série de prêmios para alguém corajoso, que não era ele. Aí chegou um cotoco de gente chamado Davi, que nessa época ele ainda não era adulto. Tanto que a armadura de Saul ficou dançando nele. Glória a Deus. Quando Golias deu aquela de brabo, Davi disse: não, brabo aqui é a gente, não. Aqui é a gente. Aí, como diz um irmão espiritual, sendo tudo crente aqui. Que sendo tudo cristão. Que deu para um, dá para todos. Menos esfirra e suco. Que tem que dividir. Então, mas veja, Davi foi lá e a empolgação dele, assim, sabe, a fé dele. Você acha que o povo dele ficou feliz? Por quê? Porque quando você é fervoroso, aqueles que não são ficam com o quê? Com inveja. É o tipo de sentimento. E aí quer tirar a sua fé. Hoje me disseram: você vai para a igreja hoje, é feriado. Não sei o que está funcionando, não sei o que não está funcionando. Sim, não está me dizendo nada. E aí, Davi vai, enfrenta Golias, vence Golias. O pessoal que estava com medo ficou tudo corajoso. Botou os filisteus, os mesmos filisteus e os mesmos israelitas. Olha como a fé é contagiante. Por isso, não perca a esperança. Você quer que pessoas próximas a você sejam salvas? Evidencie ainda mais a sua salvação por meio das suas ações diárias. O contraponto disso, a casa construída sobre areia, tem como característica o quê? Uma religiosidade meramente superficial. Só isso. Tem essa fé transformadora que você vê em ação. Você vê fé na vida da pessoa quando ela se levanta, quando ela dorme, quando ela come, quando ela faz as coisas. Ao passo que você vê uma série de evangélicos que, se tivesse perseguição contra os evangélicos, eles não seriam perseguidos. Porque a fé deles é inofensiva. É uma fé apenas de conveniência e superficialidade, baseado em ritos religiosos, desprovido de qualquer vitalidade. Então, cuidado com esse tipo de fé sem obras. O próprio Tiago é extremamente enfático quando diz: você acha que essa fé está te salvando? Então, de forma cirúrgica, ele diz: a fé sem obras é morte. Essa é a fé que a casa sobre a areia exemplifica. Porque veja, quando você pega essa parábola de Jesus, a ideia é que do sol para cima essas casas são idênticas, tipo casa de Minha Casa Minha Vida. Já viram o programa Minha Casa Minha Vida?
Então, alguns condomínios que as casas são idênticas, mesma cor, mesma quantidade de cômodos, mesmo tamanho, mesmo lugar para você estender roupa, é tudo igual. Mas é do solo acima que é tudo igual, do solo para baixo é que é diferente. E é nesse formato que Jesus fala, faz toda a diferença. Você está alicerçado no solo firme, que é a rocha, ou você está sobre a areia, que se move facilmente. Por isso, cuidado com expressões religiosas desprovidas de uma fé genuína. É o que a gente tem dito aqui. A motivação, irmãos, é tão importante quanto a ação. O porquê você está fazendo isso? Por que você está dando glória a Deus? Sempre se perguntar, né, pastor? Sempre se perguntar, né? Isso, exatamente. Por que você está fazendo? Por que você está lendo a Bíblia? Só para conhecer um pouquinho mais esse livro? Ou porque você acredita que a palavra é de Deus e que você está disposto a tudo que você aprender nela, você colocar em prática na sua vida, por mais difícil que seja? Então a motivação livra a gente dessa fé religiosa superficial que a maioria das pessoas tem. Continuando, irmãos. Até agora vocês estão com 6 pontos. Vocês estão, né? Muito legal. O sétima comparação. A casa construída sobre a rocha reconhece Jesus como Senhor. Essa palavra Senhor é uma palavra muito específica, que é a palavra Kyrios, em grego. E Kyrios é alguém que é literalmente dono do outro. Então, quem era Kyrios na época de Jesus? César, que também César não é um nome de alguém. César era um título que recebia o imperador romano em certa época. Então, o César, se ele fizesse assim, ele não está dizendo que isso é legal, ele está dizendo que deixa você viver. Se ele fizesse assim, você, já foi, se despeça, porque você vai morrer. Então, isso é ser Kyrios. É alguém que literalmente manda na sua vida, na sua morte. Então, quando você diz que só Jesus é Kyrios, você está dizendo que Jesus é o meu dono. E literalmente essa fala pertence a Cristo porque nos comprou. Se somos dele, é lógico. Se não, de boa, faça o que quiser. Mas se você é de Cristo, você é dele porque ele te comprou com um preço muito alto, diga-se de passagem. Ainda mais com a qualidade de gente que somos, né? Então é preciso que a gente entenda que Jesus como Senhor é isso. Está conectado com aquilo que a gente falou anteriormente, com essa obediência. Por que você não vai fazer isso? Porque isso desagrada a Cristo. Desagrada. Eu nem estou dizendo que isso é o contrário do que ele ensina. Eu estou dizendo, eu acredito que isso desagrada o meu Senhor, então eu não vou nem fazer. Ah, mas a tradição que se exploda. Eu quero agradar a Cristo. Ele é o meu Senhor. Ele que dá a palavra definitiva. O próprio Jesus diga, não tema aquele que só pode machucar o seu corpo e depois não pode fazer mais nada. Tema aquele que, além de poder trazer dano ao corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. A esse vocês deviam temer. Então, esse é o senhorio de Cristo. Foi isso que fez muitos cristãos serem martirizados. Porque se você dissesse naquela época, no primeiro século, Jesus é Deus, ninguém tinha problema. Eles tinham tantos deuses, Jesus seria mais um. Mas os cristãos diziam, Jesus é o único Deus, e Ele é o nosso Kyrios. Ah, César que é Kyrios, César coisa nenhuma, que meu Kyrios é Jesus.
Eu obedeço a César, porque ele não teria autoridade se Cristo não tivesse dado a ele. Mas toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ou aqui na terra, ou depois da terra, todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Então, isso é ter Jesus como Senhor. E a casa sobre a areia? Usa o nome de Jesus, mas não se submete a ele. Muito parecido com a parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. Os dois subiram ao templo para orar. O fariseu orava de si para si mesmo, mas ele usava o nome de quem? De Deus. A mesma coisa na época que Moisés subiu ao monte para orar e deixou lá a incumbência de supervisionar o povo com seu irmão Arão. O povo questionou Arão e botou Arão para fazer um bezerro de ouro. E eles chamaram esse bezerro de ouro de quê? De Senhor, o mesmo nome que eles davam a Deus. Então, o cuidado que a gente tem que ter: você usa o nome de Jesus sem submissão, ou você de fato reconhece o Senhorio de Cristo na sua vida em tudo? Então, você vai nessas igrejas do Oba-Oba, irmãos, todo mundo falando: eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim. Tem um monte de canção assim, bonita, eu também tenho vontade de chorar. Mas você vê claramente que as pessoas não estão submetidas ao Senhorio de Cristo. Você vê um clima altamente maligno nesses lugares. E eles estão falando que Cristo é meu Senhor. A igreja mais diabólica de todas. Quer dizer, assim, concorrendo, né? Tem as top 5. A Universal está lá. Se a gente tivesse assim, top 5 piores igrejas de todos os tempos, a Universal ia estar lá. Não sei se é a pior de todas, mas no top 10, top 5 ela deve estar. Sabe qual é o slogan da Universal? Você acha que Jesus Cristo é o Senhor daquela instituição religiosa? Mas a frase está lá. Então, não adianta você dizer. É uma coisa que você tem que provar. Para quem? Para você. E qual é a salvação que está sendo questionada aqui? A sua, a minha. Se eu for salvo, quem é que é beneficiado? Eu. Se eu estiver condenado, quem é que se deu mal? Eu. Então eu tenho que me questionar: será que a minha submissão é verdadeira, é genuína? Ou é uma submissão somente nominal? Como a gente tem falado sobre esse termo teológico que surgiu recentemente, ateísmo funcional. O que seria o ateísmo funcional, que a gente já falou aqui algumas vezes? A pessoa diz que acredita em Deus, diz que é de Deus, até pode frequentar a igreja, pode, né, ser adepta de rituais religiosos, mas na prática age como se Deus nem existisse. Isso é o ateísmo funcional. Eu preciso concluir, o horário já está dando, eu sei que vocês têm pamonha e milho para comer, né? Então, facilitar a vida de vocês. Agora, ninguém me faça orar depois por dor de barriga, viu? Cada um aceite as consequências das suas escolhas. Ah, pastor, comi isso, me deu uma dor. Ah, não, aí é com você e Deus. Quem mandou comer? A tradição. Vai orar para a tradição para ela te melhorar. Você viu o que ela faz? Vai orar pela tradição. A tradição vai te dar um benefício maravilhoso. Oitava característica, né, que diferencia uma casa da outra. Primeira, casa sobre a rocha, ela busca uma transformação interior.
Isso quer dizer que a gente não vai ter evidências exteriores de transformação? Não, vamos ter sim. Mas você se preocupa mais com sua vida interior ou com sua vida exterior? Por exemplo, irmãos, o que é mais importante? Eu estudar como pastor, me preparar adequadamente, tanto do ponto de vista, né, do intelecto quanto do espírito, para pregar, ou eu estar de terno e gravata aqui? Botou terno e gravata, foi. Você não fala nada. E aí vai falar o quê? Nada, já botei o terno e gravata, agora vocês que se virem. Não, meu amigo, eu foi orar, não sei, porque eu não sei se foi o mal, né? Estou de terno, quase que eu não vou ver um terno e gravata, porque esse negócio está me incomodando e eu estou com a garganta que não está muito legal. Minha nariz também. Então, não, claro que você tem que ter, né, evidências externas do seu cristianismo, da sua fé, mas a nossa preocupação maior, sem sombra de dúvidas, incomparavelmente, é a nossa edificação interna. Sabe, você não tem que parecer que você conhece a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. O obreiro aprovado é aquele que parece manusear a palavra de Deus? Não, o obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra de Deus. Tem gente, né, que... E aí, o que você acha da salvação? Elementar. Sim, mas e aí? Você sabe, né? Não sei, quer que você me explique. Ah, mas é profundo demais. A gente já pegou um desses no CAC, né? Não, é porque é espiritual demais para descrever com palavras. Você já sabe que a pessoa não sabe de nada quando ela diz isso. Quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais ela consegue simplificar a forma de passar esse conhecimento para o outro. Então, quando você vê gente assim meio que, né, se complicando em passar conhecimento, não é porque eu estudei muito, então não consigo passar para a gente mais, de um nível mais baixo, né? Não, irmão, isso é conversa de quem não estudou nada. Porque realmente quando você estuda, quando você domina algum assunto, você consegue ensinar para quem não sabe nada e para quem sabe muito também. Isso é você dominar uma área de conhecimento. E qual é a nossa? A Bíblia. Manuseia bem a palavra de Deus. Tem que ter essa transformação interior. Começar por dentro. A gente via na época do CAC. Quando é que você sabe que a pessoa está na presença? Roupa social. Roupa social. Até aqui. Blusa até aqui, enforcando. A pessoa podia não ter dinheiro para comprar sapato, mas era calça social. Ainda que botasse uma havaianazinha, uma calça social e blusa social. Se desviou, bermuda. Então encontrou a pessoa em bermuda, já sabe que saiu da presença. Encontrou a pessoa de blusa social, calça social, não, voltou à presença. Parece brincadeira, mas não é assim. Então, não, irmão, tem que começar dentro. É como, por exemplo, qual é mais importante? O diploma ou o conhecimento que você obteve antes de adquirir o diploma? O conhecimento. Por isso que tem um monte de gente diplomada aí que não sabe de nada. No meu caso mesmo, a minha profissão não tem credibilidade nenhuma. Você faz 5 anos de faculdade de Direito. O que é que você é? Nada. A pessoa te chama de bacharel. Sim, e qual é a sua profissão? Nenhuma. Você estuda para concurso, ou então você faz o exame da ordem. OAB. Para você tirar a carteira da OAB, aí você pode advogar. Mas você faz 5 anos de faculdade, o que você é? Nada. Só tem o diploma na parede. Se não fizer o exame da ordem, se não prestar um concurso, não é profissão. Então você tem que ter conhecimento. Eu conheço pessoas
que começaram a advogar com a B de outros porque não conseguiam passar no exame da ordem. 10 anos de formado, não conseguiu passar no exame da ordem. E fui faculdade para quê então? Para botar um pedaço de papel na parede? Olha, eu me formei em 2002, sabe quando é que eu fui buscar meu diploma? Esse ano. Tanto que eu tentei buscar o meu diploma 2 anos atrás, já tinha caducado. Precisou ir para o MEC de novo para ter outra assinatura. Então, não, o cristão ele está muito mais preocupado com as evidências internas. Quando você está preocupado com essas evidências internas, as evidências externas elas surgem naturalmente. Você vai precisar cuidar? Vai, mas muito pouco. E a casa sobre a areia? Preocupa-se principalmente com a imagem exterior. Só se preocupa com a imagem. Mas, irmão, é literalmente o que a gente vê hoje em dia. Antigamente você via a pessoa correndo 42 quilômetros tirando uma foto. Agora você vê a pessoa caminhando 1 quilômetro e tirando 42 fotos. A foto é mais importante do que a atividade. O que você não bateu foto? Não acredito, eu fiz um esforço danado. Olha, eu acho bem interessante. Eu não tenho ido mais para o lado de lá. Quer dizer, para o lado de cá, da Barra. E aí, mas eu estava, né, no ano passado teve uma época que eu estava treinando aqui e aí vinha. Aí eu estava correndo. Não corro rápido não, irmão, nem se iluda. Eu sou igual um dinossauro. Marcou. E aí eu via as pessoas assim, estavam andando, aí veio o fotógrafo. Começa a correr. Passou o fotógrafo. Gente, rapaz, que fake news é essa? Por que você não deixa a pessoa tirar foto de você andando? Não quero não, como é que eu vou botar no Instagram? Olha a intimidade. Não chama de Instagram não, irmão. Insta. Mas a pessoa falou, pastor, e o seu Insta? Eu falei, o que, rapaz? Eu não tenho essa intimidade com ele não me dou muito bem, é só o mínimo necessário, é Instagram que eu chamo, viu? Ainda não tive essa intimidade, nem quero. Negócio de Insta é igual Face. Você tem o Face? Não, meu é Facebook. Olha que intimidade com esse tipo de coisa, né? Deixa eu falar. Então, cuidado para você não se preocupar mais com a imagem. Eu acho tão interessante, eu tenho uns amigos que eu conheci recentemente que dizem que são evangélicos, de uma igreja assim, muito espiritual chamada PIB. Misericórdia. Aí tem os cultos. Aí eles postam vídeos nos cultos, e normalmente o ângulo é aqui, eles pegam daqui, e é na hora do louvor. Aí todo mundo, parece que as pessoas estão hipnotizadas. Assim, eu fiquei imaginando aquela cena de Avatar que o pessoal está na árvore. Ali pelo menos, né? Um negócio assim que você sabe que não tem nada a ver, né? Do Avatar, você já viu o Avatar aqui? Você se conecta à árvore e fica todo mundo eiwa, né? E é igualzinho, irmão. Porque a igreja é grandona, o pessoal pega o ângulo aqui assim, fica todo mundo. Você sabe que estão cantando, né? Culto maravilhoso. Pregou o quê? Não sei, a música foi ótima. Não. Você casa na areia. Vocês, por exemplo, 2h30 de culto ontem. E eu falo só a palavra. Como é que vocês querem que minha garganta fique boa? Então, pastor, eu estou te obrigando a pregar não. Inclusive já podia ter terminado. Então assim, cuidado com essa preocupação exagerada com a imagem. Normalmente quem se preocupa muito com a imagem é quem está dependente de validação social dos outros. É claro que a gente, né, quando depende de nós, a gente quer ter, quer que as pessoas saibam quem somos de verdade, mas se a pessoa cria ideias erradas a meu respeito, não tem nada a ver com isso, não. Eu não dei causa. Não tem nada a ver com isso. A minha preocupação principal é com a minha vida. Então eu já disse a vocês aqui inúmeras vezes, eu
eu não me preocupo em parecer pastor. Tanto que eu tirei do meu Instagram, né, o nome pastor, porque não é minha profissão. Eu sou cristão. Eu exerço a função de pastor. Tenho esse privilégio da parte de Deus, mas eu sou cristão. E como cristão, eu posso fazer qualquer coisa que glorifique a Deus. Posso fazer qualquer coisa que glorifique a Deus, inclusive quase morrer quando eu faço elas. A pessoa estava me perguntando: olha que legal, você faz triatlo, né? Eu falei: foi, quase me matou no começo do ano. Eu faço essas coisas assim que quase matam. Então, como cristão, a gente não está preocupado com aparência, a gente é crente. Eu acho interessante porque isso é romper com a religiosidade da nossa época. As pessoas olham para a gente muitas vezes e dizem: e crente pode fazer isso? Não. Crente não pode roubar, não pode matar, não pode mentir. Realmente, essas coisas realmente crente não pode. Mas, e crente pode ir para a praia? Pode não, pastor. Só se for de terno e gravata, né? As mulheres têm que ir também com aquelas burcas. Quem quiser comprar burca, me fale, eu vou no Oriente Médio e eu trago. Não, a gente pode fazer todas as coisas com decência e ordem. E muitas vezes nós devemos fazer essas coisas para mostrar que o Senhor, o nosso Deus, é que criou todas elas. Vocês leram a Bíblia? Vocês já leram Gênesis 1 e 2? Por que você acha que Deus criou todas as coisas? E por último criou a gente? Para que a gente aproveitasse de todas elas. O fato da maioria das pessoas não saber fazer uso não significa que é proibido para a gente. Então, cuidado com essa religiosidade contagiosa, que mais mata do que vivifica. Esse era o motivo de Jesus repreender tantos fariseus. Mas também não se engane, não se defenda atrás de uma libertinagem que Jesus não nos deu. Fazemos as coisas com decência e ordem, fazemos aquilo que glorifica o Senhor. O nono ponto, já estou concluindo, não vou concluir aqui por causa do horário. Nona característica da casa sobre a rocha: ela persevera pela graça de Deus. Então, por que a gente está aqui hoje? Pelo seu esforço? A gente sabe que a gente tem esforço, mas a gente só tem esforço porque Deus deu graça. Então, tudo é pela graça de Deus, que é a graça que nos protege, irmãos, de um dos principais perigos na vida de um cristão que quer ser cristão, que é o orgulho espiritual. Eu já disse isso aqui para vocês, mas vale a pena repetir. Jonathan Edwards, inclusive, a esse respeito, ele dizia que o orgulho espiritual era a carta na manga do diabo. Ou seja, quando o diabo não conseguia te desviar de jeito nenhum do caminho do Senhor, ele tinha ainda essa carta na manga, que era o orgulho espiritual. Que é você começar a se achar bom porque você está fazendo as coisas certas. Não, você está fazendo tudo certinho. Glória a Deus. E glória a Deus não é uma expressão vazia. Não, glória a Deus é glória a Deus. Você fez isso? Foi graças a Deus. Então é você entender que tudo na nossa vida de bom é somente pela graça, até o nosso próprio esforço. Se você consegue se esforçar, e deve se esforçar, é pela graça. E qual é a contrapartida da casa na areia? São as pessoas que dependem da própria força. Essas vão sucumbir mais cedo ou mais tarde. Maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço forte sua confiança. Não, irmão, se dependesse de mim, olha, eu não ficava 5 minutos como crente. É tudo graça. Amém. Do princípio ao fim. Né? Então, qualquer coisa, eu acho interessante, né? Um cristão do passado que dizia: tudo de bom que você vê em mim
é Cristo. E tudo de ruim que você vê em mim, sou eu mesmo. Porque tem gente que diz, não, o que de ruim é o diabo. E o de bom é Deus. Esses daí são os hipócritas. Não, tudo de ruim que você vê em mim, sou eu mesmo. É a minha carne que eu ainda não consigo subjugá-la plenamente. Mas qualquer coisa de boa que você vê em mim, é Cristo. Desde que ele entrou na minha vida, coisas boas começaram a acontecer na minha vida, através dela, pela presença de Cristo. Então, é literalmente algo vivido pelo cristão todos os dias. É por isso, irmãos, que é inadmissível. Eu sei que para alguns ouvidos fica parecendo que a gente está falando uma coisa muito dura. Mas não é dura. É inadmissível para um cristão ele ser diagnosticado com síndrome de Burnout. Você pode ter até crise de ansiedade, não deve. Pânico, mas Burnout. Pastor, o que foi que Burnout fez? O Burnout, irmãos, é a característica de uma pessoa que confia na sua própria força. Então, a pessoa se impõe determinadas, pelo menos é a tese da doença, viu? Eu não estou diagnosticando, não, eu estou só copiando o que, inclusive esse nome Burnout é alguém que deve ter descoberto. Né? Então, a pessoa, ela se impõe uma série de coisas, né, de obrigações. Normalmente dizem, né, que quem tem Burnout é só pessoas muito responsáveis. Deve ser por isso que eu nunca tive. Né? Pessoas muito responsáveis, e aí tem aquele negócio todo, se sente assim com o peso do mundo nas suas costas, aí de repente não consegue fazer mais nada, e aí sofre mais ainda porque não consegue fazer mais nada e se sente na obrigação de fazer tudo. Mas eu sou crente, eu sei que um verme está numa posição de superioridade em relação a mim. Como assim, pastor? O verme não pecou, eu sim. Como é que eu vou criar altas expectativas a meu respeito? Não, meu amigo, é Cristo. O que eu acredito a respeito de mim? Só coisa ruim. O que você imaginar de coisa ruim, eu acho que eu sou capaz de fazer. Se não fosse a graça de Deus, meu irmão, né? Gengis Khan ia ser um menininho bom do nosso lado. Mas e o nosso esforço? De novo, o nosso esforço é pela graça. Você acha que apóstolo Paulo tinha Burnout? A pessoa mais responsável da igreja. Eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos juntos. Tenho que pese sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Tinha Burnout? Não fui eu. Era a graça de Deus operando em mim. Então, nunca, jamais dependa da sua própria força, irmão. Não se submeta à graça de Cristo. E aí você vai se surpreender com o que Cristo é capaz de fazer por meio de pessoas fracas e falhas como nós. Aqueles que creem em mim farão obras ainda maiores do que as que eu fiz. E finalmente, porque vocês sabem que eu me empolgo, mas já tem que concluir mesmo o horário. A 10ª é o ponto máximo de vocês aqui. Todo mundo com 9. Agora vamos ver se fechou 10, amém? Bora, gente, alegria. Vocês tinham 9, mas fechou 10 aqui. A casa sobre a rocha, ela enfrenta a tempestade com esperança. Parece que a gente está lendo o Peregrino de Cambanha, né? O último obstáculo, atravessar aquele rio. Cristão, se ele estivesse sozinho, ele iria submergir. Quem foi que impediu? A graça, por meio de quem? De esperança. Esperança lá, não, cristão, então, o que você já enfrentou até agora? Sou
falta um pouquinho, a gente já está aqui na porta do céu. Bora, meu amigo. Vamos sair dessa água, dá uma respirada aí. Bora, nada um cachorrinho aí que a gente chega. Não precisa nadar crawl, nado livre, borboleta, não. Vai um cachorrinho mesmo, a gente já está chegando. Né? Enfrenta a tempestade com esperança. É por isso, irmãos, que é isso que dá um nó na cabeça das pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem o senhorio de Cristo, que não conhecem a graça. O cristão, no primeiro momento, no primeiro olhar, parece que nós somos pessoas extremamente pessimistas. Por quê? O mundo está difícil, minha carne está uma luta, no mundo teremos aflições, cada dia trará o seu próprio mal. Quem ouve isso? Rapaz, é uma pessoa pessimista. Não sou pessimista, não. Eu sou mais otimista do que o melhor dos otimistas. Porque eu não preciso nem vencer. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem poderá intentar acusações contra mim? Glória a Deus. Foi Cristo Jesus que me justificou. Então, o cristão, ele tem, sabe, esse paradoxo. Ele sabe que tudo é muito difícil, mas mesmo nessa dificuldade surreal, ele é a pessoa mais feliz que o mundo jamais viu. Tanto que uma das principais marcas do cristão, a alegria. Chega a ser, né, contraditório um cristão mal-humorado, como tínhamos aqui na igreja. Tá bem? Não, o cristão ele tá de boa com a vida. Não. Como eu diria, né, na seara psicológica, o cristão é bem resolvido. E a casa construída sobre areia, que é o nosso último ponto para a gente orar aqui hoje. Ele vai descobrir tarde demais que o seu fundamento sempre foi frágil. É o que a gente falou. Você confia na sua própria força, irmãos? Cedo você descobre que você não tem força nenhuma. Quem aqui consegue levantar um carro? Você não consegue levantar um carro. E um ônibus? Não consegue levantar um ônibus. É sério. Que você consegue olhar para o seu cabelo branco e dizer, fique preto. Não, você vai lá, comprar tinta, dá uma pintura, fica parecendo, né? Cantor sertanejo. É uma coisa linda. Não, irmão. Você consegue olhar para sua gordura e dizer, bora, queime. Deixa a gordura olhar para você e diga, não vai correr não. Imagine, a gente chega de noite em casa, vocês vão chegar em casa agora, vai dizer assim, eu quero dormir. Com exceção de Quinho, que não precisa nem dizer eu quero, no meio da frase ele já dormiu. Mas a maioria das vezes, quando a gente quer dormir, não consegue. Poxa, mas você não manda? Mande você, quer dormir. Bora, pensamento positivo, durma com pensamento positivo. Aí que você fica mais pilhado. E quando você tem que acordar e quer dormir, é fácil? Não, eu não sei o que desenvolveram no meu colchão, parece que tem um imã. Eu acho que é a gravidade mesmo, mas eu sinto como um imã. Né? Vou levantando assim, vai me puxando, não vai não, não vai não. É tudo difícil pra gente, irmãos. Então como é que você vai depositar sua confiança num fundamento tão frágil quanto você mesmo, ou qualquer outro homem? Porque assim, por mais que a aparência de qualquer outro homem e outra mulher seja diferente da nossa, internamente, somos iguais. E eu não estou nem falando da parte biológica, porque biológica somos iguais também. Estou falando em relação a Deus, ao pecado, às limitações humanas, somos todos iguais. Você já viu algum ser humano que respira embaixo d'água? Já, pastor, lá naquele filme de Wakanda, tem os wakandenses que vivem embaixo d'água, né? Que filme é? É aquele lá da série do Marvel? Não estou falando de super-herói, nem Aquaman, viu? Aquaman não existe.
positivo. Então, você já viu algum homem avoando? Você vê com esses doidos aí, né? Com paraquedas, tem parapente, né? Tem aquele negócio que o pessoal, asa delta. Mas você já viu alguma pessoa voando, tipo o Superman? Do nada o Superman estava flutuando, daqui a pouco ele faz assim, vai para frente. Né? Você já viu alguém? Não, irmão, somos todo mundo igual, irmão. Eliud Kipchoge, maratonista, ele consegue correr, acho que a velocidade do maratonista na prova é 21, 22 km por hora. Não dá o par, corre 5 vezes mais isso aí. Um homem que pega o peso do mundo, você pega um homem que pega mais peso, sei lá, consegue levantar 200, 300 quilos, acho que nem isso, mas 200, 300 quilos. A formiga carrega 10 vezes o peso dela. Você imagina? Uma formiga que pesasse 80 quilos, ela seria capaz de carregar 800 quilos de boa, sem nem suar. Por que eu tô? Porque a gente é frágil, mano. Eu não confio muito nesse negócio não, né? Uma pessoa chega a dizer que a gente usa apenas 10% da nossa capacidade mental, 20%, alguma coisa assim. Isso que a gente usa muito pouco, e seria a nossa capacidade mental em tese. E você ainda se acha. Meu amigo, você não é nada. Se não for a graça de Cristo, olha, é um negócio tão assustador, eu vou concluindo aqui. Você sabe o que é um aneurisma cerebral? A gente tem um médico aqui que ele vai me deixar me errar. Uma velhinha, menor, bem menor, se eu não me engano, do que um fio de cabelo. Se entupir aqui, já foi, meu amigo. Você para de falar, você para de andar. Isso é se você não morrer. Porque uma velhinha finíssima daqui do cérebro, se ela entupir, você imagina, e você tem centenas, milhares dessas vezes, entupir uma. Olha, a gente é tão frágil que se a gente tomar um susto bem dado, é capaz de morrer. A pessoa chega e te dá um susto, morre. Você tomar um escorregão e bater a cabeça, aconteceu o quê? A gente viu a tragédia do ano passado, 2 meninos brigando, um deu um soco no outro, matou. O cara não era super-homem não, porque pegou no lugar, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Nós somos frágeis. Você vai confiar em você? Você vai construir um fundamento em você? Você vai construir um fundamento em outro homem? Então, nosso único fundamento é Cristo. Ele é a rocha inabalável. As suas doutrinas são eternas. Passará o céu e a terra, mas as suas palavras permanecerão para sempre. Então, se eu pudesse desejar alguma coisa para a gente aqui na noite de hoje, era sair só com essa convicção. Que a gente precisa mais de Cristo. Então, mais que a gente tenha sem número de obrigações como pessoas, seres humanos que vivem num mundo como nós. Mas se somos efetivamente cristãos, irmãos, não podemos jamais deixar isso de lado. Sem Cristo, você não é nada. Então, nós precisamos voltar à submissão a Cristo desesperadamente. Então, que a gente possa sair hoje motivado a essa